Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Nesse domingo, dia 8, dia dos pais. Desde já quero desejar a todos os papais da nossa igreja, todos os nossos pais, o meu pai, os pais que estão assistindo nesse momento, ou que irão assistir em outro momento, mas saibam que hoje é dia dos pais. Então eu quero desde já desejar tudo de bom e maravilhoso nas suas vidas. Que Deus possa capacitar cada vez mais cada um de vocês na obra maravilhosa que é ser pai, que é gerir um lar, que é cuidar de pessoas, começando da sua família. Então, nesse dia maravilhoso, que Deus possa reafirmar isso no teu coração, esse chamado maravilhoso para a paternidade, certo? Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, muito felizes por estarmos compartilhando a palavra de Deus. Nós agora, no nosso EBD, nós estamos estudando o livro Contra a Cultura, né? Que vai trazer justamente essa visão do Evangelho no mundo, de como nós, como cristãos, devemos nos portar. O pastor Tiago já falou na semana passada que o próprio Evangelho já é uma ofensa ao mundo, porque tudo aquilo que Deus instituiu em sua criação, na sua palavra, vai de encontro às culturas que nós temos hoje em dia na sociedade e no mundo. Então vai tudo contra isso, e por isso o próprio Evangelho já é uma ofensa, né? Às pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas buscam sempre satisfazer suas próprias vontades, buscam sempre viver da maneira como elas acham certas. E quando elas fazem isso, automaticamente elas começam a viver em desobediência à palavra de Deus. Porque nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que governa, um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, né? E nós vimos também semana passada que nós, como os cristãos, nós não podemos nos enfraquecer mediante essa cultura que impõe que nós vivamos de uma forma contra o Evangelho. Nós precisamos realmente, como o título do livro fala, sermos contra a cultura, de uma forma que nós, da mesma forma como os padrões do mundo tentam se posicionar para dentro da igreja, nós como cristãos genuínos, como pessoas que foram transformadas pelo sangue de Jesus, nós precisamos também nos posicionar da maneira como a palavra de Deus se posiciona. E é para isso que nós estamos aqui. Então, entendendo isso, nós continuamos o nosso estudo e hoje nós vamos tratar de algo também bem delicado no assunto que diz respeito à visão cristã desse assunto, que é uma visão que o mundo impõe hoje em dia, que é justamente onde os ricos e pobres se colidem, o evangelho e a pobreza, né? É um assunto onde nós vemos muito, e às vezes até quando nós vamos trazer isso dentro da igreja, se torna um assunto um pouco delicado, porque já traz vários pensamentos errôneos da nossa parte. E hoje eu tenho certeza que ao final desse estudo, nós, tanto eu que aprendi bastante elaborando, como cada um que está aí, vai ter uma visão mais específica do que Deus diz a respeito sobre tanto a riqueza como a pobreza, né? Porque se nós formos observar, lá na introdução, o pastor Vicente, ele colocou a situação de algumas pessoas que vivem em extrema pobreza, onde aldeias onde pessoas não chegam nem a alcançar a idade da adolescência e já acabam morrendo por conta da precariedade, né? Então, doenças que muitas vezes poderiam ser solucionadas com a simples ida à farmácia e comprar um medicamento, ou uma simples ida a um médico ou a um postinho, onde aquele problema seria sanado. Mas existem sim, hoje em dia, pessoas morrendo por conta de doenças simples, porque elas não vivem em situação de extrema pobreza. E é aí onde nós precisamos nos conscientizar disso, né? Eu aconselho aos irmãos que puderem pegar a Bíblia, o seu caderninho de anotações, para que vocês possam fazer suas anotações e acompanhar aquela leitura da palavra, para que nós vamos ter agora nesse momento. Primeiramente, eu queria ler o que a palavra de Deus fala lá no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 27. Ele diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Então, se nós observamos que existem pessoas
que vive nessa situação no mundo em que nós vivemos hoje, isso já seria motivo suficiente para nós que fomos transformados, nos sensibilizarmos e nos movermos para a ação. Porque a palavra de Deus nos incita que, primeiramente, o nosso amor deve ser por Deus, o nosso amor deve ser para Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. A partir desse amor bem desenvolvido, nós passamos para o próximo, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos olhar para o próximo, nos colocar na situação por aquela pessoa passa, entendermos e nos fazermos a seguinte pergunta: o que eu posso fazer? O que eu queria que fosse feito por mim se eu estivesse na situação dessa pessoa? Só aí nós já temos a resposta suficiente para entender o que é o amor ao próximo. E Deus, ele nos incita a isso. Por quê? Se nós formos analisarmos o que é riqueza, o que é ser rico, quando nós pensamos em riqueza, quando nós pensamos em o que é ser rico, logo vem à nossa mente bens materiais, carros luxuosos, pessoas que usufruem de uma vida luxuosa, de uma vida de grande abundância, onde elas usufruem tanto nos seus lazeres como nos seus bens materiais, em tudo se reflete a riqueza delas. Mas eu te chamo para uma pequena análise da sua perspectiva em relação a isso. Por quê? Pra gente, quando a gente pensa em riqueza, nos vem à mente isso. Mas vamos passar para essas pessoas que vivem nessas aldeias, por exemplo, que estão totalmente longe do mínimo de luxo, do mínimo de conforto que pode ser. Analise, nesse momento, faça como a palavra de Deus fala, procure se conectar. Vem em mente na sua cabeça uma pessoa, se conectar com essa imagem. E você procura entender para ela o que é riqueza. Talvez o que para a gente, na situação de hoje em dia, seja riqueza, para ela já é algo fora da realidade, porque para ela o necessário seria somente uma casa que ela possa morar, uma água encanada, uma energia elétrica e um alimento na mesa. Para ela isso já é uma riqueza sem igual. E nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele porque nós temos isso hoje. Então, para essas pessoas, nós somos milionários. Então, nós como milionários podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós podemos ser esses agentes transformadores, porque nós temos conosco a riqueza. Certo? Então, quando a gente passa dessa perspectiva da riqueza para essas pessoas e que nós temos a capacidade de desenvolver algo para que essas pessoas sejam alcançadas, nós colocamos o que Deus fala bem aqui, lá em Lucas, do que do que fala a lei, né? Que diz o seguinte: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quando nós lemos essa parte do versículo, nós entendemos que a nossa maior riqueza não é nem ouro, não é nem prata, não é nada que nós temos materialmente falando. A maior riqueza que eu ou você podemos ter é a salvação. A maior riqueza que nós podemos ter é o Evangelho, a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, o Evangelho, é que nos levou ao conhecimento de Cristo. E quando conhecemos a Cristo e o aceitamos em nossas vidas, nós somos libertos do pecado. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus vem sobre nossas vidas e nós podemos ser reconectados com o nosso Pai. Jesus nos dá essa oportunidade. Então não há prazer maior e riqueza maior do que entender isso, porque o que nós fazemos não é para cá, é para a eternidade. E só pode haver vida eterna em Cristo. Então a nossa maior riqueza é o Evangelho, é aquilo que Deus nos proporcionou ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando nós entendemos isso, nós temos a plena capacidade de ser instrumentos de transformação de vidas nas pessoas. E que nos leva a essa questão dessas pessoas, que nós somos milionários para essas pessoas, né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, aquele mandamento de Deus que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, que nós trazemos à nossa mente e lemos agora essa outra passagem, nos traz um confronto sobre
o que nós temos feito até aqui e se a nossa concepção de riqueza e pobreza tem sido a concepção certa. Talvez a de pobreza não tenha o que questionar. Quando nós pensamos em pessoas pobres, pensamos em pessoas necessitadas com a ausência do mínimo para a sua sobrevivência. Mas quando pensamos em riqueza, nós podemos ter uma alteração, uma mudança de mentalidade para entender que nós não somos ricos apenas como desfrutamos de bens materiais, de grandes valores monetários, mas somos ricos por ter o básico que muitas pessoas não têm a capacidade de ter, certo? E se nós temos o amor de Deus em nossos corações, é impossível nós escutarmos histórias como essas e não sermos tocados. É aí que entra nós sermos contra a cultura, porque muitas vezes a cultura do mundo nos incita que nós devemos sim ser ricos, mas em nenhum momento ela nos incita a ter essa compaixão tão grande. Isso eu não falo em fazer obras sociais, bens sociais. Eu falo em realmente se doar inteiramente às necessidades do próximo, realmente amar o próximo como a nós mesmos, né? E essa realidade nos traz a convicção de que nós podemos sim ser esse agente transformador na vida de uma pessoa, ser esse agente que leva a palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus, ele leva também aquilo que aquela pessoa precisa para se desenvolver e para futuramente ser aquilo que Deus preparou para ela. Nós somos esse instrumento, né? Novamente, indo para a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 17, eles nos falam o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Então, nós temos todo um conforto para que nós vivemos a palavra de Deus, digamos assim. Nós temos uma igreja confortável que nos recebe. Nós temos a comunhão dos irmãos em lugares prazerosos, muitas vezes. E isso nos traz uma segurança para nós professarmos a nossa fé. Mas nós não podemos nos acomodar apenas isso. Nós não fomos chamados apenas para pregar a palavra entre a gente. Nós fomos chamados para fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a Cristo. E quando pensamos nisso, nos impele instantaneamente para aqueles que foram transformados em sair de nossa zona de conforto e nos colocar no campo para ajudar as pessoas que precisam. Porque nós, como eu já falei, nós temos a maior riqueza, que é o Evangelho, que é a transformação através de Cristo. E nós temos aquilo que muitas pessoas não têm. E isso já é de interesse suficiente para que nós nos colocamos não só na postura de falar do Evangelho, mas de ir e pregar o Evangelho e trazer esperança aos famintos, aqueles que precisam não só da palavra, mas precisam do alimento. Entende? Nós somos livres para praticar a obra, nós somos livres para desenvolver o amor de Deus através das obras, nós somos livres para viver o Evangelho na prática para o órfão e para a viúva, para aqueles que realmente precisam desse amparo, para aqueles que realmente precisam receber não só o alimento espiritual, mas o alimento físico, porque o alimento espiritual vai levar à salvação. Então, com o alimento espiritual eles já vão ter a maior riqueza, mas eles precisam do alimento físico para que eles possam se desenvolver e para que eles possam se tornar aquelas ferramentas que Deus já predestinou desde o nascimento deles. O plano que Deus tem para a vida daquela pessoa precisa ser executado. E para aquele plano ser executado, aquela pessoa precisa estar bem saudavelmente. E para que ela consiga ser saudável, ela precisa desse amparo, não só espiritual, mas o alimento físico também. Então uma coisa liga a outra, né? Na palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nos diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui nós já nos deparamos que se nós não analisarmos bem, nós vamos entender como uma contradição. Bem, como é que
que eu vou praticar as obras, mas a palavra de Deus fala que a salvação não vem através das obras. Porque não é o que eu ou você pode fazer, é algo que já foi feito na cruz. É algo que já foi um preço que já foi pago na cruz. Então, como assim o Senhor me incita a fazer algo pelo próximo, mas aquilo não acrescenta em nada na minha salvação? Lógico que não, porque a salvação não é nada que nós possamos fazer, como nós já vimos aqui. Né? A salvação não é o que eu e você pode fazer por uma pessoa. A salvação é algo que já foi feito por nós. Então, o nosso reflexo são as obras. Então, as obras não vão evidenciar algo que pode contar para a nossa salvação. Mas é uma evidência de quem já foi salvo. Né? Tanto que lá no versículo seguinte de Efésios 2, diz assim, porém, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, nós precisamos entender que existe um equilíbrio. A palavra de Deus, ela não fala, aliás, ela tem dois contextos. Deus já tinha ciência daquelas pessoas que faziam a obra para parecer que estavam fazendo algo, para realmente tentar barganhar com Deus algo que não vem mediante as obras. Então a palavra de Deus se posicionou para essas pessoas, entende? Então quando ele fala que as obras elas não são capazes de acrescentar na nossa salvação, ele fala para essas pessoas que se utilizam das obras para tentar barganhar uma salvação com Deus. Então nós precisamos ver nessa ótica, nesse equilíbrio, que nós não praticamos as obras para sermos salvos, mas genuinamente quem teve o encontro com Cristo, quem foi transformado, quem foi renascido com o sangue de Jesus na cruz, quem foi reconectado realmente com o Pai, ele pratica as obras porque ele entendeu isso. Porque ele olha para a situação em que aquela pessoa se encontra e ele se comove com aquela situação. Então, não é algo instintivamente mecânico, é algo sobrenatural que vai além da vontade daquela pessoa. Quando nós somos transformados, a palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo nos fala que não é mais eu quem vive em mim, Cristo quem habita em mim. E através desse tempo do Espírito Santo que eu sou, é que Jesus opera a vontade dele. Então, a partir desse momento, nós somos apenas ferramentas. Então, o que nos move não é a nossa vontade, é a vontade de Deus operando em nós. É a gente sendo canal de bênção para essa pessoa. Entende? Então, nós não podemos nos sujeitar apenas às obras, mas nós temos que entender que o que nós fazemos é porque nós fomos salvos. Porque nós não vamos conseguir de início, não que seja fácil, né, que eu estou falando aqui, mas nós temos que ter em mente que de início nós fazemos a obra não porque queremos, mas porque fomos transformados. Então, da mesma forma que nós decidimos servir a Cristo, nós também decidimos fazer as obras pelo próximo. E aquilo é uma mudança constante. Nós começamos fazendo porque decidimos. E encontramos o prazer durante a prática daquilo. É da mesma forma que de início, antes da gente conhecer a Cristo, e a partir do momento que nós temos aquela conexão inicial, que nós somos tocados, que nós somos quebrantados por Deus, aquilo parece algo transformador nas nossas vidas, mas nós nos deparamos com algo que não era corriqueiro para a gente, que era a oração e a leitura da palavra. De primeiro momento, aquilo pode ser estranho, mas como nós sofremos uma transformação tão grande por Deus, nós entendemos que para a gente continuar naquela caminhada, a gente precisa de uma rotina de leitura e de oração. Nós precisamos dessa conexão espiritual para que nós continuamos, que aquela transformação não seja só naquele momento, não seja só um sentimentalismo, mas que aquilo possa criar raízes e aquilo seja a minha nova identidade. Então, para isso, nós entendemos que nós precisamos ler a palavra de Deus e que nós precisamos ter uma conexão com o Pai através da oração. Então, da mesma forma, são as obras que nós praticamos. De início, pode parecer algo estranho,
pode parecer algo que não é natural que eu faça, porque realmente pode ser algo novo. Então, no início, nós não buscamos a Deus simplesmente por prazer, nós o buscamos por necessidade. Mas, à medida como nós buscamos aquilo que nós sentimos que nós precisávamos, é somado com um prazer, que nós pensamos assim, cara, eu não consigo viver de outra forma se não for tendo essa conexão com meu Pai. Então, da mesma forma, é o querer na gente. Nós decidimos ajudar o próximo, nós fomos transformados e decidimos viver amando ao próximo como a nós mesmos. Então, de início, nós decidimos fazer isso e começamos a caminhada fazendo isso. E à medida como nós fazemos, aquilo se torna corriqueiro pra gente e nós começamos a sentir prazer vendo aquelas pessoas serem transformadas, vendo Deus operando na vida daquelas pessoas, vendo aquelas pessoas saírem da miséria, tanto materialmente falando como espiritualmente falando, e aquilo nos causa um prazer imenso. Então, é bem do que Deus fala de nós entregarmos sacrificialmente. Nós abrimos mão de uma vontade nossa para que a vontade de Deus opere grandemente nas nossas vidas e que isso seja o suficiente para que nós caminhamos rumo à transformação de vidas. Então isso também faz parte da riqueza que é viver o Evangelho. Porque como eu falei antes, não é só a riqueza material que nós estamos falando aqui, mas uma riqueza que é a maior riqueza que nós podemos almejar, que é a riqueza que já nos foi dada por Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, se nós temos essa riqueza, nós também compartilhamos dela, não só da material, mas da espiritual também. E o livro, ele traz 5 pontos que eu achei muito interessante, que é como se fosse um passo a passo que nós conseguimos como é que eu posso falar? Que nós conseguimos nos basear para entender se nós estamos vivendo a vida como Deus quer que nós vivamos, se nós estamos sendo alguém que é contra a cultura que o mundo nos impõe, ou se eu só estou simplesmente fazendo obras para tentar conquistar algo, entende? Então, desses pontos, eu vou começar tratando do primeiro, que diz o seguinte: trabalhe diligentemente. Então, nesse ponto, ele vai trazer para que nós possamos trabalhar de forma dedicada, de forma ativa, de forma zelosa, que é isso que significa trabalhar de forma diligente. Por quê? Porque o trabalho é uma criação divina. Apesar de, após a queda, aquilo que foi criado ter sido perdido por conta da queda, e nós começamos a nos esforçar, e aquilo começou nós começamos a negligenciar o trabalho, mas do início, na criação, Deus já criou o homem no objetivo que ele trabalhasse. Deus criou o homem para povoar a terra, e aquilo faria com que ele desempenhasse um serviço. Tanto que lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, ele diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, desde a criação do homem, Deus já tinha instituído o trabalho para ele. Já tinha instituído o trabalho. Deus já tinha falado para ele: olha, você deve exercer domínio sobre aquilo que eu criei. Você que vai dar os nomes dos animais que eu estou criando. É você que vai povoar essa terra. É você que vai cuidar e cultivar de tudo que está sendo criado aqui. Mas a partir do momento que Adão optou em receber aquele fruto da Eva, em que houve aquela queda, nós começamos a caminhar de outra forma, onde nós começamos a negligenciar o trabalho. Então, para a gente, o trabalho se resumiu a algo que nos dá dinheiro, algo que nos dá o sustento para o nosso lar. E o trabalho é realmente isso, mas Deus ele nos incita para que nós tenhamos prazer no trabalho. Nós não conseguimos trabalhar de forma diligente se nós não encontramos prazer naquilo que nós fazemos. E eu não desmereço o fato da gente receber um valor pelo nosso trabalho. Sem aquele valor monetário, as coisas não funcionam, né? Imagine se só existisse uma profissão, como nós conseguiríamos manter aquilo tudo em ordem. Então, cada indivíduo foi beneficiado com um dom para desempenhar uma tarefa
para que quando fosse colocado tudo aquilo num contexto social, as relações econômicas pudessem acontecer. Então, eu sou contador, eu presto serviço para a empresa e aquela empresa me paga por um serviço que ela não consegue fazer. Aquela empresa, ela desempenha um serviço, ela vende um produto que traz um benefício para alguém que precisa daquele produto e que não consegue produzir por conta própria. Então, é uma relação que eu acredito ser estabelecida por Deus para que nós consigamos viver em harmonia na sociedade, para que seja tornado de forma mais fácil as coisas. Porque eu não preciso desenvolver tudo aquilo que eu preciso para minha sobrevivência. Eu desenvolvo um papel onde eu me capacito e com a remuneração que eu recebo daquele papel, eu consigo conquistar as outras áreas que eu preciso. Então o trabalho não pode ser negligenciado, porque através do trabalho nós conseguimos o nosso sustento. E o nosso sustento e o nosso também, a nossa capacidade de desenvolver aquele trabalho que vai também impactar as pessoas que precisam. Porque como eu falei, não é só sobre levar a comida, é de todo um campo que precisa ser preparado e oferecido para as pessoas que precisam. Então o trabalho está aí. E aí vai de encontro à grande questão que muitas pessoas debatem. Ser rico é pecado ou não é? Ter muitos bens é pecado ou não é? Ter muitas riquezas, monetariamente falando, é pecado ou não é? E tanto o autor desse livro ele fala, como eu também compartilho do mesmo pensamento, que se Deus te deu uma capacidade, que se Deus te deu um dom e você consegue monetizar, você consegue ter retorno financeiro com ele, e o seu chamado não é especificamente para trabalhar diretamente na obra como um missionário, como um pastor, como uma pessoa que realmente vai para o campo e realmente tem que se desligar de tudo isso, eu falo para você, não tenha medo de ser rico, de buscar ser rico. Se Deus te deu uma capacidade, se Deus te deu, entregou nas tuas mãos um dom e você consegue ganhar dinheiro com aquilo, seja milionário se possível. Porque o grande problema não está em você ser rico. O grande problema não está em você buscar se desenvolver, buscar se capacitar na área que você quer e com isso ganhar dinheiro. O grande mal não está nem no trabalho e nem na grande quantidade de dinheiro que você recebe por isso. Está no objetivo final daquele dinheiro. Da forma como nós somos transformados durante aquele período que nós ganhamos o dinheiro. Porque a palavra de Deus cita que quer comamos e quer nós bebamos, que nós façamos tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então até o trabalho que nós desempenhamos, o dinheiro que nós ganhamos, pode servir para glorificar a Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E se Ele me proporcionou ser abundante na área que eu desempenhar, eu devo buscar ser abundante. Mas o grande cuidado que nós devemos ter é de não ter o dinheiro como o nosso Senhor. Porque é isso que a Bíblia condena. Que não existe dois senhores. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Porque um vai tomar o lugar do outro. Mas a partir do momento que eu pego o dinheiro e coloco ele no lugar de servo, que ele vai trabalhar para mim, é aí onde eu glorifico a Deus. Então não é pecado você ser rico. Até porque, imagina só, se todos nós tivéssemos o pensamento errado sobre riqueza e todos nós quiséssemos abrir mão da atividade que desempenhamos e quiséssemos trabalhar diretamente na obra. Se porventura se todos nós quiséssemos abandonar e formos ser missionários, diretamente trabalhar na obra, de onde viria o sustento do campo? De onde viriam os recursos para financiar aqueles que estão no campo? Se não há ninguém que trabalha para ter um retorno monetário, para fazer a máquina da economia girar e glorificar a Deus com aquilo. Entende o que eu estou falando? Uma coisa liga a outra. Deus capacita pessoas para trabalharem diretamente na obra dele. Diretamente que eu falo assim na obra é quando eu trato de pessoas que precisam realmente se abster de tudo aquilo que ela faz, do seu emprego, para trabalhar diretamente no campo com essas pessoas, abrindo mão daquilo que ela tem para servir diretamente no campo. Deus tem o chamado daquelas pessoas para isso.
mas Deus também tem um chamado para aquelas pessoas que não vão desempenhar ali, mas serão aquelas que vão financiar aquilo. Serão aquelas que irão trabalhar arduamente para obter riqueza, para que essa riqueza possa ser destinada para que essas pessoas sejam alcançadas, para que existam, para que essas pessoas elas possam ser capacitadas, para que elas possam ir para o campo e para que essas pessoas possam impactar a vida de outras pessoas e desempenhar serviços sociais para essas pessoas. Então nós devemos ter bem isso em mente, que o que nós não podemos é ser corrompidos com a riqueza. Porque lá na palavra de Deus, olha o que ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17 até o 19. E diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, Deus não quer que os ricos parem de ganhar dinheiro. Porque, como eu falei, esse dinheiro serve para financiar diretamente a obra de Deus, para que os pobres possam ser alcançados, para que os pobres que vivem em extrema miséria eles consigam ter uma vida transformada. Então, o aviso de Deus está sobre o efeito que a busca pelo dinheiro pode causar se você não for realmente transformado pela palavra de Deus e não ter uma relação íntima com Deus todos os dias, para que você consiga vigiar e orar. Então, aí está o aviso de Deus, porque a riqueza maior não é o que nós fazemos aqui, é o que está preparado para a gente na eternidade. Então, se nós não buscamos os prazeres da vida aqui, e sim uma vida com Deus na eternidade, as riquezas são apenas uma ferramenta para alcançar pessoas. A riqueza é apenas uma ferramenta para que pessoas sejam salvas. A riqueza é apenas uma ferramenta para que eu consiga suprir as minhas necessidades e para que outras pessoas tenham a oportunidade, através dessa riqueza, ter a oportunidade de serem transformadas e viver também o projeto de Deus da vida delas. Entende? Então, como é que nós, como cristãos, podemos não ser corrompidos? Se a partir do momento que eu entendi que eu posso sim ser rico, que eu posso utilizar o dom que Deus me deu, na área que Deus me deu, para ganhar dinheiro, e eu faço isso, como é que eu consigo não ser corrompido durante o caminho do ganho da riqueza? Como é que eu consigo utilizar o meu dom para ganhar mais e com isso aquilo não seja um instrumento que vai me corromper? Aí nós passamos para o segundo ponto, que é viva com simplicidade. À medida como nós trabalhamos diligentemente, como vimos no primeiro ponto, nós começamos a caminhar e o Evangelho nos leva a ver em simplicidade. Porque eu já falei do objetivo da riqueza, eu já falei do objetivo do dinheiro que nós ganhamos. Então, o mundo hoje em dia, ele nos incita a quanto mais a gente ganha, mais eu devo aumentar a minha renda, mais eu devo aumentar o meu padrão de vida, mais eu devo viver com mais luxo, viver com mais bens, viver com algo que traga mais um prazer aqui. E Deus é tão certo no que Ele fala que a riqueza tem um propósito, que quando nós olhamos para a nossa sociedade doente de hoje em dia, que instituiu esses padrões, nós observamos que as mesmas pessoas que buscam dessa forma, a maioria delas tem a ausência de Deus em suas vidas, a maioria delas lutam constantemente com o endividamento, onde elas fazem dívidas e mais dívidas para conseguir
suprir aquele padrão de vida que a sociedade impôs sobre ela, de que se ela ganha mais dinheiro, ela precisa se saciar de mais coisas para se sentir completa, para se sentir bem, para ter os seus desejos saciados. Deus já sabia de todas essas coisas, que essas coisas iriam acontecer. Então, por isso, ele nos alerta sobre as riquezas e nos chama a ter uma vida de simplicidade. Novamente, eu peço a vocês que vão para a palavra de Deus, porque se todo esse estudo aqui está sendo planejado, nós não temos outro caminho para ter a certeza de que é o caminho certo se não for pela palavra de Deus. Então eu te incito a abrir a tua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 9, que diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, a busca pela riqueza, pelos motivos errados, nos coloca nessa situação de corrupção que Deus colocou aqui, que a palavra de Deus colocou aqui. De que pessoas que buscam a riqueza pelo motivo errado, elas se corrompem no meio do caminho e ao invés de usar aquilo para glorificar a Deus, elas foram afastadas de Deus. E logo mais, no mesmo capítulo de Timóteo, 1 Timóteo, só que um pouco antes, lá no verso 6 ao verso 8, diz o seguinte: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, nós no mesmo capítulo nós vemos as duas vontades de Deus para nossas vidas. A primeira é que durante o caminho da riqueza nós não nos corrompamos. Nós possamos permanecer incorruptíveis durante esse caminho. E que durante esse caminho nós possamos nos concentrar em viver uma vida simples, somente com aquilo que precisamos. Mas aí também nós devemos tomar cuidado. Por quê? Para não deixar com esse sentimento, com essa certeza de levar uma vida simples, a trazer um dano para nós e para as pessoas ao nosso redor. Mas como assim, Lucas? Como assim, Danilo? A vida simples pode me trazer um malefício? E o próprio Deus fala isso na palavra dele, de que nós devemos buscar uma vida simples. Porque uma vida simples não é uma vida sem conforto, não é uma vida sem as nossas necessidades principais supridas. E aí é onde nós podemos cometer um pequeno erro. A gente fixar tanto em viver de forma simples que nós acabamos favorecendo demais quem a gente ajuda e negligenciando as pessoas em que nós deveríamos nos preocupar, que são as pessoas da nossa casa, as pessoas que são beneficiadas também com aquilo que a gente leva para a nossa mesa. Hoje, no Dia dos Pais, isso tem grande significância para os pais. Nós, homens, os pais, não podemos negligenciar a nossa casa, destinando todos os nossos recursos, ou a maioria deles, para a obra, para os pobres que necessitam. Como eu falo, tudo deve andar em equilíbrio. Eu devo suprir as necessidades do meu lar. Eu tenho sim que dar conforto para minha casa. Eu tenho sim que dar conforto para minha família. Eu tenho sim que dispor de um ambiente confortável para que eles vivam e para que eles possam se desenvolver. Deus não critica isso. Ele quer que o filho dele usufrua de um conforto, mas ele não quer que o filho dele se beneficie de uma forma de que ele se torne cego para as necessidades do próximo. Porque choca diretamente com o mandamento que lemos lá no início, de amar ao próximo como nós mesmos. Quando nós estamos muito focados na gente e satisfazendo nossas vontades com a riqueza que ganhamos, nós nos tornamos cegos para as necessidades do outro que está lá fora.
Entende? Então, nós devemos estar atentos para esse equilíbrio, de não deixar a riqueza nos corromper, de viver de forma simples, mas também que essa simplicidade não ocasione algo ruim no nosso meio. O autor no livro ele dá o exemplo de quando ele internaliza aqueles ensinamentos que ele teve, que ele foi transformado por aquele ensinamento. Ele fala que quando ele vai procurar uma casa nova com ele e com a esposa dele, enquanto a esposa dele buscava um conforto, ele se resumiu em coisas básicas. E a primeira lista que ele fez de busca dessas casas, ele colocou casas muito ruins de estrutura, casas cheirando a mofo, com estrutura ruins para habitação. E aquilo trouxe para a esposa dele uma dor do que ele estava se tornando com aquilo. De que ao se atentar para as necessidades do próximo, ele estava se deixando de se atentar para as necessidades dela, para a necessidade básica dos dois. E aquilo chamou a atenção dele justamente para esse equilíbrio, da gente fornecer todo um ambiente confortável para nossa casa. Sim, nós precisamos ter lazer, nós precisamos ter conforto, nós precisamos ter os nossos bens. Deus não nos priva de nada disso. O único aviso que Ele nos dá é que isso não suba a nossa cabeça e que nos tire o foco principal. É basicamente isso que Ele quer tratar conosco, em nossos corações, e quando Ele trata de riqueza e pobreza. O próximo ponto se diz que é se doar sacrificialmente, né? E o que é doar sacrificialmente, tanto monetariamente falando, como nós já falamos lá no início, de se entregar para atender as necessidades do próximo. Doar de forma sacrificial é nós entendermos que nós não devemos doar aquilo que nos sobra. Porque muitas vezes nós temos essa mentalidade. Já separei aqui o que eu vou pagar aqui, vou pagar isso na minha despesa mensal, vou gastar isso aqui com lazer, eu vou gastar isso aqui para guardar, isso aqui eu vou colocar numa reserva que eu quero fazer, sobre esse valorzinho aqui, esse valor que eu fico para ofertar, esse valor aqui é que eu vou destinar para as pessoas que precisam. E não é bem assim, tá certo? Deus quer que a nossa doação cause um impacto na gente, sabe? Lógico que para aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, elas conseguem doar muito. Elas conseguem doar muito sem que aquilo cause uma dor grande nelas. Mas você, as pessoas que vivem em um mundo que está difícil hoje, por conta da pandemia, da dificuldade de emprego e tudo, se torna uma dor um pouco maior abrir mão de parte nosso para ofertar ao próximo, mas é um bem necessário. Porque nós sabemos que Deus promete que quando nós começamos a servir a Ele, nada Ele vai deixar faltar em nossas vidas. Ele traz a provisão de tudo que nós necessitamos. Então nós não precisamos nos manter ansiosos com coisa alguma. Porque Deus já sabe das nossas necessidades. E se nós vivermos a maneira como Ele quer que nós vivamos, nada Ele vai deixar faltar em nossas vidas. Então, doar sacrificialmente é doar de uma forma que não é doar o que sobra, mas é realmente destinar um valor pensando naquelas pessoas que, por exemplo, estão naquela aldeia distante, que não tem acesso ao mínimo para a vivência, ao mínimo para ela viver. Pessoas que morrem por doenças como uma diarreia, como uma infecção intestinal, uma dor de cabeça, uma gripe. É para essas pessoas que nós devemos pensar quando nos doamos sacrificialmente. Então, nós devemos aprender a doar não o que sobra, mas realmente doar uma parte do nosso ganho e destinar a essas pessoas. Porque isso é amar ao próximo, é se colocar no lugar daquele que precisa, sentir a dor dele, chorar a dor dele e entender que eu posso fazer a diferença. Não se resume ao valor monetário que nós entregamos, mas assim, a quantidade de dinheiro que nós damos, mas assim, o valor que aquilo que eu estou entregando tem. Não é a quantidade,
Não é se eu posso doar R$ 1.000, outra pessoa pode dar R$ 100. É o valor que vai naquilo. É se aquilo realmente eu estou doando do que me sobra, que eu vejo que não, que eu só vejo que eu vou doar aquilo que realmente é o resto, que não vai fazer falta. Mas aquilo que realmente me causa tanto uma transformação dentro do meu ser, como causa uma transformação na vida de quem está recebendo aquela oferta, né? O livro traz uma fala do C.S. Lewis que eu acho bastante interessante, que eu vou trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte: não creio que seja possível definir quanto devemos doar. Receio que a única regra segura consista em doar mais do que conseguimos poupar. Em outras palavras, se nosso gasto com conforto, objetos de luxo, diversões, etc., estiver em pé de igualdade com o padrão vigente entre os que têm a mesma renda que nós, isso significa que provavelmente estamos doando muito pouco. Se não sentirmos no bolso nossas doações para a caridade, se elas não nos incomodarem nem um pouco, eu diria que são insignificantes demais. E preciso haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos, porque nossos gastos com caridade nos impedem de fazê-la. Então é um chamado para em algum momento nos colocar em desconforto, para que alguém sinta um conforto em algum momento. Quando nós pensamos nessa riqueza, na riqueza e na pobreza, eu sendo rico para essas pessoas e ela precisando, eu me colocar muitas vezes, sabendo que muitas vezes eu vou estar numa situação desconfortável, onde eu vou me privar de um lazer, vou me privar de um bem que eu quero comprar naquele momento, mas que eu vejo que alguma pessoa vai se beneficiar daquele valor. E aí está a recompensa. Não é recompensa maior do que saber que aquilo que eu destinei está servindo para a transformação na vida de alguém. E é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer que nós pensamos quando tratamos de riqueza e pobreza, né? E quando nós falamos em ajudar ao próximo, em doar ao próximo, em entregar ao próximo, desde o início da aula eu sempre tenho frisado isso, em doar, em entregar, fazer da vida do próximo mais confortável, para que essa pessoa ela consiga se desenvolver. Isso nos leva a outro ponto, que é ajude construtivamente. Por que ajudar construtivamente? Porque nós sabemos que nós não devemos entregar só ajuda, pregando o Evangelho, que esse é o primeiro alimento que eles precisam. Nós sabemos também que nós devemos entregar, junto com o alimento espiritual, o alimento físico, mas não se resume só a isso. E se eu falar para você que, por mais que a igreja faça essas duas partes, ela tem que tomar cuidado para que a ajuda dela seja construtiva, como fala nesse ponto. Mas por que eu falo ajuda construtiva? Para que a nossa doação não esteja formando preguiçosos. Parece um pouco forte, mas é muito verdade. Por quê? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que acabou se acomodando, entre que quem é pobre acaba criticando o rico por ser rico, mas quem tem pouco menos de riqueza e tem a oportunidade de conquistar aquilo também, ela prefere se acomodar e não se desenvolver para conquistar algo e fazer diferente onde ela está inserida. Então, se nós não ajudarmos de forma construtiva, é bem isso que vai acontecer. As pessoas elas podem acabar se acomodando àquela ajuda e não avançando. E aí os planos de Deus vão morrer para aquela pessoa. Porque se ela se acomoda com o que ela está recebendo, ela deixa de dar um passo à frente e viver a vida que Deus quer que ela viva. Entende? Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que vive em uma zona onde a criminalidade é alta. Se a igreja não se posicionar naquela região, grande parte daqueles jovens que se desenvolvem e crescem ali, infelizmente o caminho deles vai estar muito mais definido para um caminho ruim do que para um caminho bom. Nós sabemos que existem exceções a essa regra,
Mas uma pessoa que cresce num ambiente como esse, ele está sujeito a viver, continuar vivendo daquela forma, porque para ele aquilo é normal. E aí que ainda entra a ajuda da igreja. Para que essas pessoas que vivem nessas situações onde a miséria existe e que o único caminho para ela conseguir uma vida melhor seja a criminalidade, pelo menos na visão dela de mundo, a igreja entra com esse papel de mostrar outro caminho para ela. Então, por exemplo, no caso de um jovem, de um grupo de jovens de uma região assim, a igreja pode entrar nessas comunidades implantando projetos para desenvolver aquele jovem, para que ele consiga crescer e se desenvolver, entendendo a vontade de Deus em cada aspecto da vida dele, no trabalho, nos estudos, na oferta que ele dá, no dinheiro que ele ganha. Então ele pode conseguir não ver o mundo apenas com aquele olhar da criminalidade, mas a partir da igreja sendo inserida daquele meio e gerando um projeto que leva não só o alimento espiritual nem o físico, mas uma base para que ele consiga se erguer e se estruturar, aquele jovem pode sair daquelas estatísticas e ser um agente de Deus naquele meio. Quando nós olhamos assim, nós lembramos do endemoniado, que Deus libertou e que pediu para que fosse com Cristo, mas que Cristo incitasse para que ele continuasse naquele meio onde ele cresceu e que ele informasse da transformação que ele sofreu e que daquela forma aquelas pessoas que também estavam envolvidas ali fossem transformadas a partir do testemunho de vida que ele teve de uma transformação, onde Cristo libertou dos demônios dele e deu uma vida nova para aquela pessoa. Então, trazendo para os dias atuais esse mesmo evento pode estar inserido nesse jovem aqui dessa comunidade. Um jovem que cresceu no meio da criminalidade e de um único meio para crescer dele, na visão dele, seria a criminalidade também. Mas a igreja entrou com um projeto onde ela mostrava Deus para aquelas pessoas, para aqueles jovens, onde ela mostrava o padrão de Deus para tudo que aqueles jovens poderiam fazer, tanto de ganhar dinheiro, como trabalhar, como estudar. E aquele jovem, quando estivesse preparado, ele fosse inserido na sociedade, sendo diferença e levando outras pessoas daquela comunidade a ter uma visão diferente de mundo. E colocando os princípios bíblicos ali. Agora, vamos pensar nesse mesmo jovem, em que simplesmente ele vivia na miséria, mas a igreja só entrou na comunidade para distribuir algo, alimento. E ela sempre fazia aquele processo, mas ela fazia somente isso, indo lá, orando por eles, e entregando comida. Entregando comida. De certa forma, aquele jovem, ele se sentiria melhor porque ele já seria beneficiado de alguma forma. Mas ele não teria o caminho para ele conseguir construir uma vida nova e com isso realizar os planos de Deus para a vida dele. Porque não foi uma doação construtiva. E muitas vezes, dependendo dos jovens, eles podem acabar se acomodando àquilo, porque eles sabem que constantemente eles vão receber aquilo e que eles não precisam desempenhar ou se desenvolver em alguma área, ou se desenvolver de alguma forma para também expandir o reino. Por quê? Porque constantemente, naquele mesmo período, ele está recebendo aquelas mesmas doações, aquelas mesmas ofertas, aquela mesma destinação que aqueles que tinham poder aquisitivo e tinham dinheiro destinaram para esses propósitos, para esses projetos, para que as pessoas fossem alcançadas. Mas, infelizmente, pela falta de uma doação construtiva, acabou criando um ciclo vicioso, onde nem ele cresce e ele impede que outras pessoas consigam se desenvolver. Por quê? Porque se eu desempenho muito recurso naquela área, outras áreas deixam de receber recursos. E isso é que a igreja deve funcionar, também desenvolvendo essa doação construtiva. É dessa forma como nós também vamos contra a cultura imposta pela sociedade. É dessa forma como nós cristãos impomos a cultura do reino, que é a nossa única cultura, é o nosso meio de vida, é viver na cultura dos céus, de fazer na terra assim como é nos céus, assim como é a oração modelo que é nos entregue. De fazer a vontade de Deus assim na terra como é no céu. Então a riqueza também entra aí. A riqueza entra de destinar esses valores para essas pessoas,
mas fazendo isso de uma forma construtiva, para que essas pessoas possam entrar naquele mesmo ciclo de gerar, de entender o propósito, de entender a vontade de Deus para a vida delas, de se desenvolver, de também acabar gerando riqueza, ou se desenvolvendo para entrar num campo onde Deus quer que ele atue exclusivamente ali e gerar diferente na vida das pessoas. E por último, mas não menos importante, o quinto ponto: invista eternamente. Eu sou formado em contabilidade e também tenho formação em educação financeira. E para mim é muito normal escutar termos como forme seu futuro, garanta seu futuro, invista para que futuramente você não tenha dor de cabeça, invista para que futuramente você não dependa da aposentadoria do governo para se beneficiar. Invista, 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 guarde dinheiro, poupe dinheiro, não tenha gastos excessivos. E efetivamente isso é importante. Realmente ter uma inteligência financeira para você tomar melhores decisões com o dinheiro que você recebe é importante. Mas nós temos que entender que nós, como cristãos, além da inteligência financeira, a inteligência que deve reinar é a inteligência do reino. A inteligência de entender o que Deus quer que nós façamos. Então, enquanto nós validamos isso como verdade, todos esses preceitos da educação financeira, nós temos que entender qual a vontade do Pai para as nossas vidas. Qual a vontade de Deus para aquilo que nós podemos fazer. Será que o que Deus quer das nossas vidas é simplesmente que a gente nos desenvolva, que a gente se desenvolva financeiramente para trabalhar agora, construir uma reserva, construir um futuro, uma aposentadoria, para que futuramente a gente possa viver tranquilo, sem que a gente tenha preocupações financeiras, sem que a gente tenha dificuldades financeiras, construindo do bom e melhor quando a gente decidir se aposentar? Ou Ele quer que nossa vida seja pautada no investimento de vidas, um investimento que seja um investimento eterno? Qual é o melhor? Depositar 10 mil agora para que futuramente, mesmo que eu vá doar esse dinheiro, que muitas vezes a gente pode usar a justificativa, não, mas como eu tenho inteligência financeira, como eu sei lidar com os números, eu vou pegar essa quantia em dinheiro, vou investir para que futuramente ele me dê um maior retorno e eu doe para as pessoas pobres. Mas qual o melhor? Eu investir esses 10 reais agora para que futuramente eu receba esses 10 mil reais com retorno, com ganho em cima daquilo, ou que eu pegue esse dinheiro, esses 10 mil reais, coloque na mão de um missionário para que ele vá fazer uma obra em uma aldeia distante, que vive uma miséria, que ele vá a lugares distantes onde existem pessoas que precisam de amparo, que ele coloque um projeto lá com esses 10 mil reais, que ele comece a conseguir movimentar algo naquele local, para que as pessoas naquele local sejam transformadas, que elas tenham um alimento tanto espiritual quanto físico, que elas consigam ter um atendimento médico. Qual será o melhor? Daqui a 10 anos, qual será o melhor retorno? Como vai estar essa aldeia que foi beneficiada com esses 10 mil? Como ela vai ter se desenvolvido? Será que vai ser melhor do que você pegar aquele dinheiro depois desses 10 anos e aí sim entregar a alguém e ofertar para os que precisam? Ou você ter lá no início, nos 10 anos anteriores, você ter colocado esse dinheiro na mão do missionário para que ele faça essa obra? Esse deve ser o nosso investimento em pessoas, em vidas que precisam ser alcançadas. E novamente eu falo, com esse estudo sobre riqueza e pobreza, eu não falo para você se abster das suas riquezas, eu não falo para você abrir mão das suas riquezas. Como eu falei, Deus quer que os seus filhos obtenham conforto, obtenham lazer, obtenham bens materiais, mas Ele não quer que aquilo nos defina, que isso nos torne cego para as necessidades do próximo. Para muitas pessoas, como nós já vimos, nós somos milionários. E nós que entendemos a forma como é a cultura do céu, nós devemos ir contra a cultura daqui. Porque nós não só beneficiamos a pessoas com o alimento, porque pessoas lá fora também fazem ações sociais,
também fazem, movimentam grandes quantias para fazerem doações. Mas o Evangelho não é alimentar fisicamente, simplesmente. É alimentar espiritualmente, para que ela se desenvolva, como eu falei no início, tanto espiritualmente como fisicamente, para que ela possa obter a maior riqueza que ela pode ter na vida dela, que é a salvação, e para que ela possa se desenvolver, para viver o propósito de Deus na vida dela. É dessa forma como nós cristãos podemos ir contra a cultura imposta hoje pela sociedade, onde muitas vezes valoriza muito os bens materiais, o ganho de bens materiais, os grandes ganhos para a gente ver com vidas luxuosas, vida que simplesmente me engrandecem, enquanto uma mínima parte é ofertada para os que precisam. Nós devemos ir contra essa cultura, porque se nós temos nova vida, se obtemos a maior riqueza que podemos ter, não é por acaso, é um investimento na gente, para que assim nós podemos usar esse maior investimento que nos foi dado, dessa maior riqueza, e nós possamos depositar sobre outras pessoas, levando para ela o alimento físico, mas também mostrando para ela o caminho da salvação, o caminho que Deus nos mostrou e que nós fomos transformados a partir dele. Então que a partir dessa manhã, nós possamos como um todo refletir, que nós possamos entender o propósito de Deus com a riqueza, que nós podemos entender a forma como nós podemos transformar a vida de outras pessoas. Eu espero que com essa aula pudesse ter sido desmistificado tudo em relação a dinheiro e à pobreza. Não é o evangelho de prosperidade que vai transformar a sua vida. O evangelho é um só, é sobre Jesus, é sobre o próximo. É sobre sermos transformados por Cristo, sermos transformados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, e a partir dessa transformação, nós causarmos transformação na vida de outras pessoas. E nesse ponto tratado hoje, que seja através do financeiro que nós somos capacitados para receber. Doando e financiando quem está no campo. Para que nós entendamos que precisamos investir em pessoas, investir para que essas pessoas tenham conhecimento da vida eterna. Talvez, quando aquele jovem rico perguntou para Jesus como ele obteria a vida eterna, porque ele já praticava todas as ordenanças que Jesus pede para que ele vendesse o que ele tinha e dar aos pobres, para que ele o seguisse. E aquela oferta parecia muito danosa para aquele jovem. Talvez ele não entendeu qual o real significado dela para a vida dele. Deus estava falando para que ele abrisse mão de uma riqueza, porque ele iria dar para ele uma riqueza muito maior do que a que ele tinha. E talvez não fosse para ele viver na miséria. Jesus não queria que ele vivesse na miséria. Mas era simplesmente porque talvez o coração daquele jovem estivesse focado demais nas riquezas, e aquilo que ele fazia, que ele dizia que conseguia cumprir, era algo mecânico, algo ensaiado. E Deus não queria isso, Jesus não queria isso, ele queria o coração daquele jovem. E não há proposta melhor do que a que Jesus fez para aquele jovem, de abrir mão da riqueza que ele tinha e receber a riqueza que é eterna, que excede todo entendimento. Talvez seja esse chamado que Deus esteja fazendo na tua vida nesse momento. A partir desse estudo que nós tivemos uma nova concepção. Talvez seja esse chamado que a gente possa entender que a nossa riqueza não nos define. Que tudo aquilo que nós conquistamos aqui na Terra não vai ser levado para a eternidade. Então não há porquê nós buscarmos constantemente suprir as nossas necessidades e viver de forma luxuosa, enquanto outras pessoas morrem por motivos simples. O capítulo desse livro fala onde os ricos e pobres colidem, o evangelho é a pobreza. Que nós possamos ir contra a cultura e tirar esse bloqueio de colisão e tornar apenas um caminho dos ricos aos pobres, para que esses pobres se desenvolvam
e sejam inseridos na riqueza, para que outras pessoas consigam, nesse mesmo ciclo, ser alcançadas. Esse é o Evangelho, é a transmissão do Evangelho, é a transmissão do amor, através da ação, através da transformação, através da doação ao próximo. Então, em nome de Jesus, eu desejo que esse estudo pode ter te chacoalhado por dentro, assim como me chacoalhou, sobre a realidade em que vivemos. Então, eu te chamo para orar nesse momento, para que nós possamos internalizar isso e que Deus possa fazer tudo o que Ele tem em mente, que nós possamos receber aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos o Teu nome pelo Deus maravilhoso que Tu és, Pai. Muito obrigado por esse dia, por essa manhã que o Senhor nos concedeu, Pai, para estarmos absorvendo mais a Tua palavra, para estarmos juntos estudando, Pai, aquilo que é eficaz na obra, Pai, na disseminação do Evangelho. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos fez perceber nessa manhã, Pai. Eu te oro para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha de encontro aos nossos corações e nos transforme, Pai. Para que nós venhamos a entender que aquilo que nós recebemos não pertence a gente, mas pertence a um propósito maior, Senhor, que é alcançar pessoas que precisam, Pai. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos estar mais sensíveis às necessidades do próximo. Que a partir de hoje, Pai, nós consigamos colocar a Tua ordenança em prática, aquilo que é amar ao próximo como a nós mesmos, Pai. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos ter as nossas vidas transformadas e nosso olhar possa ser ampliado, Pai, para as necessidades do outro, Pai. Que nós não vivamos apenas para absorver, para gerar riquezas, Pai, e reter essas riquezas, mas que nós, Pai, sejamos abundantes, de certa forma que isso venha a transbordar e que isso que transborda alcance outras pessoas, Pai. Para que essas pessoas obtenham o favor de Ti também, que elas obtenham a riqueza, a maior riqueza que é a salvação, mas também tenham acesso à riqueza material, para que elas possam se desenvolver, Senhor, e entender o propósito que o Senhor tem na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, nos usa para os Teus propósitos, Pai. Nos usa para a Tua vontade, nos usa para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, nos dias de hoje, para que nós possamos ir contra a cultura imposta nos dias de hoje e nós possamos colocar em vigor, colocar em prática a cultura do reino, Pai. A cultura que o Senhor quer que nós desenvolvamos, que nós possamos ser esses agentes transformadores onde nós estamos inseridos, Pai. Que nós possamos exercer governo, nós possamos exercer, Pai, liderança onde estamos inseridos, Pai. Que as pessoas busquem a igreja sabendo que podem ser supridas, Pai, das suas necessidades tanto espirituais como físicas, Pai. Onde elas venham, onde elas encontram, Pai, um local onde elas podem ser transformadas de uma forma onde elas nunca imaginaram, Pai. E elas possam Te conhecer e através da ação que o Senhor faz nas nossas vidas, elas possam também conhecer o Teu amor e a transformação de vida. É dessa forma que eu te oro, grato por tudo que tem feito, por tudo que já fez e pelo que você ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a cada um que se fez presente. Muito obrigado a cada um que abriu mão dessa manhã de Dia dos Pais para se reunir em família e assistir essa aula. Espero que vocês tenham sido edificados e que na próxima semana eu tenho certeza que estaremos mais uma vez com mais um irmão para trazer essa palavra, para sermos abençoados e sermos transformados. Muito obrigado pela presença de cada um, que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um ótimo domingo, aproveitem com os pais de vocês, aproveitem em família de forma segura e que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tchau.